Eu queria chamar aqui à frente a nossa queridíssima irmã Mara Rúbia. Mara, para quem não sabe, é irmã da Elba, né? Então nós já amamos por causa disso. Só em ser irmã da Elba a gente já ama a Mara, né? Mas a Mara, vocês não sabem, mas a Mara caminha mais pertinho do que vocês pensam. Que apesar de estar bem longe, a Mara nos acompanha, a gente acompanha a Mara. A Mara foi durante 20 anos missionária na Índia, né? Ou seja, só aí já tinha uma semana toda de experiência para contar para a gente. E está há 11 anos como missionária em Portugal. Quando a Elbinha disse assim, a Mara está aqui, eu disse, opa, então a gente vai ser abençoado por uma palavra. Eu sei que ela veio para descansar, né? Para passar um tempo de descanso, mas dá para abençoar a gente, não dá? Então, e ela prontamente disse, não, eu vou levar uma palavra para vocês. E eu queria que você estendesse sua mão para cá, a gente quer abençoar a vida dela. Pai, louvado seja o teu nome na vida da tua serva, Pai. Nós queremos nesse momento derramar bênçãos sobre a vida da Mara, sobre a vida da família dela, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a Mara hoje vai nos abençoar com essa palavra, Senhor, mas nós queremos também abençoá-la com palavras de bênçãos, Pai, palavras de prosperidade no Senhor, palavras de abundância em Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, e desde já, Senhor, nós pedimos que o Senhor abra os nossos corações e o nosso entendimento para entender essa palavra que vem diretamente do céu, em nome de Jesus, amém. Obrigada. Graça e paz, amém. É uma alegria, é um privilégio, né? E uma responsabilidade grande estar aqui nesse púlpito como instrumento para comunicar, né? Transmitir a palavra do Senhor ao coração da sua igreja. Como o pastor Márcio já disse, meu nome, aonde eu estive por algum tempo, né? Mara, meu nome. Sou casada com um missionário indiano. Vivi por 20 anos servindo ao Senhor na Índia. Deus nos agraciou com 2 filhos, 2 varões valorosos, saudáveis, bonitos, talentosos. O Asaf Raj tem hoje 24 anos, estuda no Moody Bible Institute em Chicago, vai seguir os passos do pai e da mãe. O Isaac tem 19 anos, é estudante de enfermagem na Universidade Católica em Lisboa. E pela graça de Deus, pela bondade e misericórdia de Deus, estamos servindo ao Senhor. Eu, precisamente, há 31 anos de tempo integral. O meu esposo já está lá para mais de 40 anos. Eu lembro-me que o meu último contrato de trabalho, o meu último salário por um trabalho remunerado, foi em outubro de 1994. De lá para cá, servindo ao Senhor, desfrutando de vida abundante, tendo todas as minhas necessidades completamente supridas. Porque quando Deus chama, Deus unge, Deus capacita, e Deus pessoalmente se responsabiliza por cuidar, por suprir, por abençoar, para que esse vaso, essa pessoa que Ele chamou, seja instrumento por onde a graça dEle circula para alcançar vidas. E não há segredo, irmãos. Está escrito, Mateus 6:33. O que é que diz lá? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Marido é acrescentado no campo missionário. Filhos são acrescentados no campo missionário. Amém? Pão, bacalhau, queijo, azeite são acrescentados no campo missionário.
proteção, livramento, dons, graça. Eu sou a expressão da graça de Deus. Pastor Márcio perguntou qual seria o tema da minha ministração nessa tarde, e eu escrevi para ele: o desafio de sermos pessoas graciosas, pessoas cheias de graça. Há um pregador puritano americano que eu gosto de ouvir. Ele se chama Paul Washer. Ele diz que o domingo é o dia de maior idolatria entre os cristãos. É sério, não isso? O domingo é o dia de maior idolatria entre os cristãos. Por quê? Porque, segundo a sua percepção espiritual, muitos cristãos vêm à igreja adorar a um Deus desconhecido, a um ídolo que tem sido ministrado, ensinado, passado para eles, mas que pessoalmente eles não conhecem. Eles não conhecem. Então, eles adoram um Deus que é ídolo, que eles não conhecem. Por quê? Porque conhecer a Deus, inevitavelmente, nos desafia a amá-lo, a reverenciá-lo, a obedecê-lo, a se submeter para Ele, a se comprometer com a sua palavra, a consagrar as nossas vidas. Deus, Jesus, Ele é irresistivelmente amável. Aí eu pergunto aqui, sem querer ofender: quando foi a última vez que vocês estudaram os atributos de Deus? Quando foi a última vez que você gastou tempo lendo as Sagradas Escrituras com o desejo de conhecer os atributos de Deus? Quando a gente fala em atributos de Deus, nós ficamos na superficialidade. Deus é todo poderoso. Sim, Deus é todo poderoso. Deus é onipotente, Deus é onisciente, sabe tudo. Deus é onipresente. Esses são os atributos de Deus incomunicáveis. Ou seja, Deus não espera que eu e você sejamos onipotentes, oniscientes, onipresentes, porque estes atributos pertencem apenas a Ele. Mas há uma infinidade de outros atributos de Deus que são comunicáveis, partilhados, e que Deus anseia ver expressos em mim e em ti. Que atributos seriam esses? A amabilidade de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus. Então há uma infinidade de atributos de Deus que Deus deseja ver expresso na vida de seus filhos. E hoje eu vou apenas destacar um deles, que é a sua graça, a sua maravilhosa graça. Irmãos, vivendo na Índia, eu tive a oportunidade de conviver com hindus, muçulmanos, budistas, animistas, tribais, ou seja, uma infinidade de religiões pagãs. E ao aproximar-se de um pagão, como um hindu, e perguntar: como você descreveria um cristão, um seguidor de Jesus? Geralmente o hindu iria dizer para você: os cristãos são gente boa. Parou por aí. Se eu me aproximar de um muçulmano e perguntar: descreve para mim como você vê um cristão, eles vão dizer: os cristãos são pessoas de moral elevada, ilibada, têm assim uma certa pureza no viver deles, são pessoas morais. Perguntar para outro, vão dizer: são generosos. Mas dificilmente um seguidor de uma religião pagã vai dizer que olha para um cristão e vê expresso ali
a graça de Deus. A graça de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Vamos ler comigo Mateus capítulo 20, que é a leitura que eu escolhi para destacar. Mateus capítulo 20 é uma parábola bem conhecida. A parábola dos trabalhadores na vinha. A partir do versículo 1 até o versículo 16. Acho que vai ser projetado ali, tá bem. Jesus está a falar, ok? Porque o reino dos céus é como o dono de uma grande propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou de pagar 1 denário de prata por um dia de serviço àqueles que mandou trabalhar. Às 9 horas da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar na vinha. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Às 5 horas da tarde, estava outra vez na cidade e viu ali mais algumas pessoas. Por que vocês não foram trabalhar hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam aqueles homens. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros na minha vinha. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagar-lhes, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 horas da tarde vieram e receberam 1 denário de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam 1 denário de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora. E, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por 1 denário de prata? Pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu fui bondoso com os outros? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pai, pelo Teu Espírito Santo, nós rogamos que Tu apliques ao nosso coração e a nossa mente atenta à Tua voz nesta hora. Que Tu possas, ó Deus, nos abençoar com a capacidade, ó Deus, de entender e de ajustar, Senhor, as nossas vidas na aplicação dessa palavra, porque nós queremos sim ser mais parecidos com Cristo. Nos ajuda neste desafio. É no nome dEle, para a glória dEle, que nós te pedimos. Amém. Aleluia. Nossa sociedade necessita dessa demonstração de graça. Querido, nós vivemos num mundo marcado por guerras, violência, terrorismo, assaltos, conflitos religiosos, divórcios, falência da família. É gritante a necessidade da manifestação de graça nos nossos dias. Eu li há algum tempo atrás um livro chamado Fresh Faith, ou seja, uma fé renovada. E ali naquele livro de testemunhos, eu conheci uma mulher chamada Amália. Amália foi uma prostituta por muitos anos. Aos 11 anos de idade,
seu pai começou a abusar sexualmente dela. Seu pai era alcoólatra e violento e maltratava demais a sua mãe. E Amália, querendo proteger a sua mãe, decidiu que naquela noite a mãe iria dormir na sala para se proteger da violência física do pai. E aos 11 anos, a pobre Amália foi dormir ao lado do pai dela. E ali começou a sua tortura, o abuso sexual de seu pai. E isso se prolongou até aos 16 anos. Sofrida, cheia de culpa, tatuada na sua alma, ferida, fugiu de casa com um namorado. Entrou nas drogas e começou a prostituir-se. Mas um servo de Deus encontrou-se com ela em uma esquina qualquer da vida e expressou a graça salvadora de Jesus através do Evangelho. Amália teve a sua vida transformada, foi acolhida com compaixão, empatia, amor, encorajamento naquela comunidade daquele irmão que deu o Evangelho para ela. Em 2012, eu tive o privilégio de passar umas férias na Tailândia e no avião estava sentado ao nosso lado o autor muito conhecido, americano, chamado Philip Yancey. Eu não sei se alguém aqui conhece, tem muitos livros, Decepcionado com Deus, Graça Maravilhosa, livros maravilhosos. E o Philip Yancey estava sentado ao lado do meu esposo, e fomos conversando, e ele nos convidou para uma conferência onde ele iria pregar. E ali, irmãos, eu ouvi o testemunho da boca do Philip Yancey acerca de um evangelista da sua igreja, que fazendo evangelismo em um bairro de Lata, em Chicago. Chicago agora tem uma expressão muito forte para mim, porque meu filho está lá. O evangelista da igreja do Philip Yancey estava evangelizando numa favela em Chicago. E ele encontrou uma prostituta, mal vestida, mal cheirosa, quebrada. E ele começou a falar acerca de Jesus para aquela prostituta. E ela se sentiu à vontade de abrir o seu coração para o evangelista. E ela disse assim: com muita dor eu digo para si que eu estou alugando a minha filhinha de 2 anos de idade para homens que gostam de sexo com crianças. Eu estou alugando a minha filhinha para pedófilos, porque em uma hora em que eu alugo a minha filha para esses pedófilos, eu recebo dinheiro para manter o meu vício em drogas e alimentá-la por 1 semana. E aquele evangelista ficou como? Claro, perplexo, entristecido com tamanha barbaridade. Ele aproximou-se e disse: querida, você nunca pensou em se aproximar de uma igreja para pedir ajuda? Aquela prostituta olhou para o evangelista e disse assim: igreja? Igreja? Por que eu haveria de ir lá? Se eu já estou me sentindo miserável, e eu sei que aqueles santos iriam me sentir pior ainda. Triste? Muito triste. Agora eu vou lhes contar um exemplo mais pertinho de mim. Eu estava discipulando, mentoreando, treinando uma jovem de 20 anos lá em Goa, na Índia, e eu lançava para o evangelismo. Jennifer, o nome dela é Jennifer, ou Genice, Jennifer saiu para evangelizar no mercado de Panjim, que era a cidade onde nós morávamos. A Jennifer, naquele dia, unida com o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Quem é o mais interessado em fazer missões? É Deus. Antes do missionário chegar lá, Deus já está. Amém? Antes de Deus chegar lá,
Jesus já estava, o Espírito Santo já estava lá. A Jennifer foi, mas o Espírito Santo já estava lá, atraindo mais uma prostituta para o seu reino. E a Jennifer evangelizou aquela prostituta. Irmãos, o coração dela já estava fértil para a semente que foi lançada. E ela se converteu, ela recebeu a Cristo como seu Senhor. A Jennifer ficou felicíssima e tomou a iniciativa de levar aquela pobre mulher maltratada para a sua casa. Fazia 30 dias que aquela mulher não tomava banho, com a mesma roupa. A Jennifer deu banho, deu roupa limpa e comida fresca para aquela ex-prostituta, agora nova criatura, filha de Deus, amém? E ela estava feliz. Isso foi no sábado à tarde. No domingo de manhã, para onde a Jennifer tinha que levar aquela filha de Deus? Para igreja. Muito feliz, a Jennifer pegou a sua bebezinha espiritual e foi para a igreja. Irmãos, na Índia, ok? Uma igreja bem próxima a mim. Qual não foi a surpresa da Jennifer quando chegou lá? Os olhares meio assim, sabe, para aquela mulher, porque toda a cidade conhecia aquela drogada, aquela prostituta mal cheirosa. Todos conheciam ali por trás do mercado, aonde os atravessadores, os drogados, os mendigos buscam migalhas de comidas apodrecidas jogadas pelo supermercado. Toda a gente conhecia aquela senhora e eles olhavam para ela assim. Até o pastor, a Jennifer, me falou que no final na celebração, parecia aborrecido, porque ela havia levado aquela mulher para a igreja. Em lágrimas, a Jennifer disse para mim: Mara, a graça de Deus não está naquele lugar. A graça de Deus não é expressa pelos irmãos ali presentes. Sabe o que é mais triste, queridos irmãos? É que prostitutas como essas 3 desses testemunhos que eu compartilhei com vocês, nunca rejeitariam se aproximar de Jesus. Nunca seriam deixadas olhadas de baixo para cima, porque elas eram atraídas por Jesus. O seu olhar de ternura, de compaixão, de empatia, de amor e de graça as atraía para si, não é verdade? Aí eu pergunto: o que está acontecendo? Será que nós, como os filhos de Deus, nós temos percepção espiritual? Nós temos compreensão do real significado desse atributo de Deus? Será que a igreja de Cristo tem perdido o dom da graça? Será que não está mais disponível para nós? Será que podemos afirmar que continuamos sendo veículos e canais por onde a graça circula, alcançando as malhas da vida? O que o mundo pode aprender acerca de Deus olhando para mim e para ti? Alguém disse que nós não precisamos falar muito. Se a nossa vida for reta diante de Deus, nós somos como Bíblias abertas para eles lerem e conhecerem a Deus. Não é verdade? Eu penso que a graça de Deus é uma das palavras mais importantes da Bíblia. A graça de Jesus é o coração dos evangelhos. Nós somos alvos da graça, por isso estamos aqui sentados, saudáveis, felizes, supridos. Amém? É verdade. Pergunte a si mesmo: eu tenho sido veículo deste maravilhoso presente
que o mundo anseia receber? Será que eu tenho compreensão do que realmente significa a graça de Deus? Constantemente a gente fala: estás bem? Graças a Deus, não é verdade? Graças a Deus, estou bem. Mas será que nós temos percepção do que significa estou bem, graças a Deus? Ou simplesmente isso é jargão evangélico e a gente fala já rotineiramente, sem percepção? Eu julgo que sim, muitas vezes nós dissemos sem percepção, graças a Deus. Nós de fato entendemos o que isso significa? Nós verdadeiramente cremos que a graça de Jesus está disponível para mim? Vamos compreender um pouquinho alguns sinônimos, algumas ideias para alargar nossa percepção sobre a graça de Deus. Geralmente quando perguntamos, defina graça, rapidamente, se você tem alguns dias de convertido, você diz, graça é o quê? Um favor imerecido. Todo mundo repete isso, né? Mas ponto final, é só isso mesmo. E o que é um favor? O que é um favor? Favor é aquilo que fazemos voluntariamente a alguém, sem imposição. No caso da graça, é fazer um favor, é demonstrar atenção, é abençoar alguém que não merece. Graça, agora esse outro conceito eu adoro, eu gosto muito desse conceito, presta atenção. Graça é o poder e a habilidade de Deus disponíveis, available, disponíveis. Poder e habilidade de Deus disponíveis para suprir todas as nossas necessidades sem nenhum custo para nós. Sem nenhum custo para nós. Poder e disponibilidade para suprir, para abençoar, para cuidar, sem nenhum custo para nós. Em inglês, graça significa grace, que é G-R-A-C-S. God reaches at Christ's expense, significa Deus alcançando através do preço pago por Jesus. Não fica muito bem traduzido para o português. Em minhas simples palavras, graça significa receber de Deus e do outro aquilo que eu não mereço. Vamos repetir comigo? Graça é receber de Deus e do outro o que eu não mereço. Fica fácil de compreender? Eu recebi de Deus perdão para os meus pecados. Eu recebi de Deus percepção espiritual. Eu recebi de Deus o Espírito Santo, sem que eu merecesse. Recebo de Deus e do outro. O pastor começou dizendo aqui que essa igreja tem como alvo principal a obediência ao mandamento maior de Jesus, que é amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, inevitavelmente nós amamos o próximo. Então, esse atributo da graça, recebemos dele tudo que não merecemos e também do outro. Então Deus espera que eu e você dê para o outro aquilo que ele não merece. E aqui é que está o nosso desafio, pastor Márcio, sermos graciosos. Queridos, eu sou um pouco impaciente com gente preguiçosa. Eu sou um pouco, resistente a pessoas que não cumprem com seus compromissos, com as suas responsabilidades. Eu não estou querendo dizer que agora porque eu sou você graciosa, eu vou tolerar a preguiça ou a irresponsabilidade. Não, não é isso. Mas tem determinados momentos, quando a graça flui, fala mais alto do que uma exortação severa, isso, aquilo, outro. Eu posso
ver claramente nessa parábola que nós lemos. Agora vocês podem estar pensando aí, o que é que tem a ver essa parábola dos trabalhadores na vinha com o atributo da graça que Deus quer ver em mim? Não podemos trabalhar para ganhar ou comprar a graça de Deus. Essa é a principal mensagem dessa parábola. Graça não se recebe trabalhando, se esforçando, comprando. Isso é a mensagem principal da parábola que nós lemos. Não podemos trabalhar para ganhar ou comprar a graça de Deus, pois a graça não se compra ou se recebe ou se conquista por méritos. Amém? A graça de Deus nos foi dada gratuitamente através de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. Nós recebemos graça de graça. Amém? Da mesma forma que eu recebi perdão para os meus pecados, da mesma forma que eu recebi salvação e o privilégio de ser adotada como filho de Deus, por fé, eu recebo a maravilhosa graça de Deus. Amém? Graça é tão simples que eu penso que é por essa razão que muita gente não compreende, tem dificuldade de entender. Algumas pessoas acham difícil entender sobre a graça de Deus, e por essa razão, por não compreender, achar que tem que fazer alguma coisa, elas administram a vida delas, elas conduzem os relacionamentos delas, elas desenvolvem a profissão delas, pasmem, e até ministérios, baseados no seu próprio entendimento, trabalhando arduamente, confiando nas suas habilidades, nos seus recursos, nos seus talentos. Não sei se eu estou me fazendo entender. Tem dificuldade de compreender a graça, aí vamos fazer tudo na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, na vida ministerial, dependendo do seu entendimento limitado, dependendo dos seus recursos, dos seus talentos, trabalhando esforçadamente. Mas o que acontece? Essas pessoas acabam se cansando muito, tropeçam em obstáculos, falham e são privadas de desfrutarem das bênçãos de Deus, porque não entenderam que está disponível. A graça de Deus é como uma despensa aberta aqui, tá bem? Cheia de tudo quanto Deus sabe que nós precisamos. A despensa está aqui aberta e você tem a chave na mão para abrir a despensa. Percebe o que eu estou dizendo de forma metafórica? A despensa está aqui cheia. Você precisa de ânimo, está lá na despensa. Você precisa de cura, está lá na despensa. Você precisa de emprego, está lá naquela despensa, naquele depósito. E você tem a chave. Por fé, você abre a despensa, porque crê, compreende, depende e percebe que a graça está disponível e você alcança graciosamente. Precisamos aprender e depender da graça de Deus para todas as coisas na nossa vida. Irmãos, tenho dificuldade de ver. Eu tenho aqui uma dificuldade no olho esquerdo. Eu tenho uma dificuldade enorme de pôr uma linha no fundo de uma agulha. Para pôr a linha no fundo da agulha, eu dependo, eu creio e eu busco a graça de Deus para conseguir colocar. E eu consigo, amém? Isso é uma coisa simples o que eu estou dizendo para você. Mas nós precisamos compreender e saber que com a graça, ai, meu dia está terrível, meu trabalho é cansativo, ai, não vou conseguir. Senhor, derrama aqui a tua capacidade, a tua habilidade, o teu poder, para que eu
consiga realizar. Amém? Graça disponível. Dependa, usufrua, se aventure em receber essa graça e viver na dependência dela. Amém? Porque nós vamos nos tornar crentes mais leves, amáveis, tolerantes. Amém? Vamos aqui para a parábola que eu li. Ai, ai, ai. No meu caso pessoal, eu não compreendi isso assim, ó, rapidinho não. Levou muitos anos com Jesus. Amém? Para eu compreender. E eu venho do catolicismo. Então a gente tem aquela noção de fazer para merecer, não é? Nada disso. Nada disso. Então demorei muito a compreender que eu recebi salvação pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Então essa capacitação sobrenatural que vem pela graça de Deus, eu recebo da mesma forma. Amém? Entender isso trouxe-me libertação, trouxe-me refrigério, foi redentor na minha vida. Amém? Portanto, uma sólida, forte, profunda compreensão da graça do Senhor sobre nossas vidas constitui uma aprendizagem essencial para que possamos desfrutar a vida abundante que Jesus veio nos dar. Amém? Porque se for depender dos meus recursos, da força do meu braço, do meu talento, da minha inteligência, dos meus recursos, eu vou me cansar. Eu posso até conseguir por algum tempo, mas quando eu dependo da graça, não é o meu talento, Senhor, não é a minha capacidade oratória, não é, Senhor, nada, é o Senhor. Quando a gente desenvolve essa intimidade, essa consciência, essa percepção, irmão, se torna mais leve. Amém? Voltando para a parábola que eu li, Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante, ele diz, é como um fazendeiro que saiu para contratar trabalhadores. E como nós lemos, ele saiu e encontrou o primeiro grupo de trabalhadores logo cedinho. O que é que ele disse? Ele acertou um preço justo. Vão trabalhar na minha vinha e eu lhes pagarei 1 denário, uma moeda de prata. Aí ele diz que depois ele saiu às 9 horas, encontrou mais alguns desocupados, vão trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Ele diz, eu lhes pagarei o que for justo. Depois ele saiu ao meio-dia, saiu às 3 horas da tarde, e finalmente saiu 5 horas da tarde, no finalzinho do expediente. E o que é que ele fez? Por que vocês estão aqui desocupados até agora? Ninguém não nos contratou. Ele disse, vão para a minha vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Foram e chegou a hora do pagamento. Aí veio o gerente, né, o capataz daquela fazenda, e o dono da fazenda disse, começa a pagar pelos que vieram por último. Paga-lhes 1 denário. Não foi isso? Paga-lhes 1 denário. Aí pagou. Depois os que vieram às 3 horas, os que vieram meio-dia, os que vieram às 9 e os que vieram cedinho da manhã, que trabalharam arduamente, debaixo de um sol causticante. Todos eles pareciam felizes quando o pagamento estava sendo feito, né? Eles estavam satisfeitos e felizes até que perceberam que os que trabalharam só 1 hora receberam o mesmo salário daqueles trabalhadores que se esforçaram, suaram debaixo do sol quente. E o que é que aconteceu? Ficaram indignados. Claro, foram reclamar com aquele proprietário. Ora, nós trabalhamos a manhã toda, o dia todo no sol, e o senhor dá para esses o mesmo salário que deu para nós? E Jesus diz que o dono da fazenda questionou a eles, ora, vocês não receberam o que eu acertei convosco de 1 denário?
Não foi isso? Ele não acertou o pagamento de 1 denário? Homem, pega o que é teu e vai. Ou eu não tenho o direito de dar o que é meu a quem eu quero? Interessante, né, essa parábola. Ontem o Azaf, o meu filho, né, ele perguntou: mãe, sobre o que tu vai ministrar? E eu falei para ele. Aí ele queria ouvir a passagem bíblica e o contexto. E ele disse: é muito difícil compreender graça dentro do contexto dessa parábola. Eu disse: mas o Espírito de Deus já colocou algo no meu coração que eu sei que vai cair no coração das pessoas, entendendo a graça de Deus para fazer o que Ele quer, para quem Ele quer, como Ele quer. Amém? Convenhamos, a generosidade desse fazendeiro de fato contradiz tudo o que nós conhecemos acerca de motivação para o trabalho e justa gratificação. Não é verdade? Contradiz motivação para o trabalho e justa gratificação. Então, a generosidade desse fazendeiro contradiz esses conceitos. Não é verdade? Ou melhor, graça dentro dessa parábola pode até soar injustiça. Não é verdade? Parece injusto, não? Deu tão pouco para quem fez mais, não é isso? Quantos de vocês têm dificuldade de entender graça nesta parábola? Levanta a mão aí. Quantos de vocês têm dificuldade de entender a graça de Deus dentro dessa parábola? Eu também tive. Honestamente falando, foi até difícil de compreender isso. Até que o Espírito Santo de Deus mostrou-me no grupo que chegou por último. Até Deus mostrar-me que no reino de Deus você faz parte dos que chegaram por último e também recebeu um denário. Glória a Deus! Então, quando Deus me fez ver que eu também cheguei por último e recebi. Irmãos, eu recebi chamada missionária para ir para a Índia e eu fui enviada, ungida, provida. Tá bem? Eu tinha apenas 3 anos de convertida. Eu era bebê espiritual ainda. Bebê. Trabalhadores que chegaram por última hora. Eu tenho uma amiga, companheira de missão. Ela foi chamada por Deus, fez seminário teológico e ela esperou 12 anos para ser enviada para a Índia. E eu, depois de 3 anos, se junta com essa pessoa, que se chama Ayla Maria, ela é missionária do Templo Central. Então ela esperou 12 anos e eu 3 anos. Deus me fez ver, lendo essa parábola, eu como trabalhador da última hora, que recebeu o mesmo graça de Deus. Amém? Até que você perceba que no reino de Deus, você também pode ser colocado nos trabalhadores de última hora. Ele está derramando graça sobre a tua vida. Ele está derramando unção sobre a tua vida. Ele está cuidando de ti, cuidando do teu marido, cuidando do teu pai, cuidando do teu filho, até que você perceba que Ele está fazendo isso contigo. Você vai perceber que nessa parábola não tem nada de injustiça, tem de generosidade divina. Amém? Aleluia. Eu creio que nessa parábola Jesus deseja nos ensinar que a graça jamais pode ser calculada como calculamos salário e horas de trabalho. Graça não pode ser calculada como calculamos horas por trabalho exercido. Não podemos comprar ou pagar pela graça de Deus. Eu e você recebemos este presente de Deus sem nunca termos feito nada para recebermos. Amém? Glória a Deus. Philip Yancey, no seu livro, ele diz assim, Deus distribui
bênçãos e dons não honorários. Deus distribui para a igreja, para os seus filhos, dons, talentos não honorários, como recompensa por trabalho executado. Se você está no ministério com alguma ligação e você está desenvolvendo sem essa percepção da graça, está faltando alguma coisa para você deslanchar, para você se tornar mais leve, para você perceber que está disponível, não é o meu esforço, flui. Se pagos com base na nossa justiça, todos nós iríamos findar no inferno. Se fôssemos pagos pela nossa justiça, pelo grau de bondade, de santidade que já temos alcançado, nós iríamos acabar lançados naquela fogueirinha quente. E Yancey finaliza dizendo: levando em conta os critérios adotados por este mundo sem graça, vivemos no mundo. Tem alguém dormindo aí no culto que eu estou vendo? Glória a Deus. Se levarmos em conta os critérios adotados por esse mundo sem graça, o que é que acontece? Alguns trabalhadores merecem mesmo melhor pagamento. Se os critérios adotados fossem o que nós vemos nesse mundo sem graça, sim, alguns trabalhadores merecem ganhar mais. Mas no reino de Deus, o verbo merecer nem encontra espaço. Amém? No reino de Deus, dentro da igreja, o verbo merecer não deve ter importância. Por quê? Sem que eu mereça, eu recebo. Sem que você mereça, eu devo te ofertar. Eu devo te amar. Eu devo dar para ti o que tu não merece, porque foi isso o que Deus fez comigo. Amém? Deus verdadeiramente tem sido gracioso conosco, com a nossa família. E Ele deseja compartilhar a sua graça conosco. Eu vou concluir contando uma historinha para vocês bem pessoal. Como eu disse, nós temos 2 filhos. E nós aprendemos um princípio que aqui na Bíblia, veja, quando Deus criou o Éden e Ele colocou lá no centro a árvore do conhecimento, né, e da vida, não é isso? E colocou Adão e Eva, Ele não tirou a árvore, Ele deixou lá no meio e disse para Adão não tocar. Ele não tirou para proteger Adão e Eva, Ele deixou lá e apenas disse não toca. Aí nós pegamos esse princípio para a criação dos nossos filhos, Asaf e Isaac. Quando Asaf tinha 6 anos de idade, começou a mexer ali no computador, no ar-condicionado, em qualquer lugar. E nós adotamos esse princípio e dizemos para o Asaf: Asaf, no computador do teu pai, nesse equipamento aqui, tu não deves tocar. Sim, quando alguém disse para nós, quando os teus filhos começarem a engatilhar, tu tem que subir isso, tu tem que subir aquilo, porque ele vai puxar, vai botar o dedo, vai quebrar. Eu disse, não, eu vou deixar lá e eu vou treiná-lo a não tocar. Percebe o que eu estou querendo dizer? Eu não vou tirar isso daqui que é para o menino, não, ele vai ficar lá. E com a autoridade de pai e de mãe nós vamos dizer, não toca. Então eu disse para o Asaf, não toca no computador do teu pai sem a nossa autorização. Deixei o Asaf em casa com a babysitter e fui para o meu expediente de aconselhamento na livraria. Poucas horas depois o Asaf me telefona, chorando, nervoso, 6 aninhos de idade. Mamãe, eu desobedeci. Eu liguei o computador do papai para jogar
Vocês conhecem Pac-Man? Mario? Era aquele tempo. Pac-Man, Mario. Eu liguei o computador do papai para jogar Pac-Man e o computador fisgou. Nem fecha, nem abre, nem vai para frente, nem vai para trás. Eu disse: você desobedeceu, né, Azaf? Sim, mamãe, desobedeci. Eu disse: tá bem. O que é que você merece? Peia. Ele logo disse isso: mereço peia. Está bem. É isso que você vai receber quando eu chegar em casa, porque você desobedeceu. Queridos, aí eu vou descendo as escadas lá do prédio, da livraria, e eu escuto o Espírito Santo de Deus falar comigo: compra o chocolate favorito do Azaf. Eu achei que não era Deus que estava falando comigo, porque eu estava já motivada para pegar a varinha quando chegar em casa e dar dele, porque ele desobedeceu. Aí eu, chocolate, aí eu passo pela lojinha lá de conveniência, né? E não compro chocolate. Aí de novo dentro de mim: compra o chocolate favorito do Azaf. Meu Deus! Aí eu tive que ir na lojinha e comprei o chocolate para o meu filho de 6 anos que havia desobedecido. Tá bem? Aí eu pego a minha motinha e volto para casa. E eu sabia que Deus queria falar comigo ali. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, o Azaf se jogou nos meus pés de joelho: mamãe, me perdoa, mamãe, me perdoa, me perdoa. Eu errei, eu toquei no computador. Eu peguei na mãozinha dele, o chocolate estava dentro da minha bolsa escondido. Peguei na mãozinha dele, levei assim para a cama, botei ele na minha perna, e ali em cima estava a vara que nós usamos para disciplinar os filhos, usávamos para disciplinar o nosso filho. Ele estava se tremendo, queridos, e pedindo realmente quebrantado perdão. Aí eu abri a minha mala, né, a minha bolsa, tirei o chocolate dele, eu entreguei para ele. Vocês podem imaginar o que ele sentiu? Vocês podem imaginar o coraçãozinho daquela criança, ao invés de peia, de vara, recebendo um chocolate? Mamãe, eu disse: sim, eu trouxe isso para você. A mamãe não vai bater com você hoje. A mãe vai te dar chocolate. Eu já estava também já chorando, claro. E o Espírito Santo de Deus disse para mim: tantas vezes você merece vara, e eu te dou chocolate. Fique em pé na presença de Deus comigo. Quantas vezes você me desobedece? Quantas vezes você me ignora? Quantas vezes você não segue as minhas instruções? Desobedece, algumas vezes deliberadamente, e graciosamente eu te dou chocolate, eu te dou perdão, eu derramo sobre ti compaixão, eu derramo sobre ti empatia, ânimo, encorajamento, provisão. Quantas vezes, irmãos, quando eu cheguei aqui na igreja, eu chorei tanto ali enquanto nós louvávamos ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei os últimos dias, como eu vivi, o que eu falei, o que eu fiz. Como eu ofendi alguém com as minhas palavras. E Deus está aqui graciosamente me usando. E o Senhor dizia: eu estou te dando chocolate de novo, Mara. Eu estou te dando chocolate de novo. Isso é graça. Isso é graça. Pai, nós estamos quebrantados, sensíveis, abertos diante de Ti, desejosos. Assim como o Azaf, Senhor, aos 6 anos, de joelho ele clamava para que eu o perdoasse.
para que eu compreendesse e liberasse para ele o perdão que ele precisava pela desobediência demonstrada. Nós, a tua igreja, Senhor, os teus filhos aqui presente, cada um de nós sabe o que nós temos feito, Senhor, e que de uma forma graciosa, bondosa, amorosamente, tu tem tolerado o nosso pecado. Tu tens, Senhor, nos dado de uma forma longânima, pacientemente esperado que nós tomemos uma decisão, Senhor, séria, definitiva, de querer, Senhor, te agradar, de querer ajustar e permitir que tu corte as arestas, as ervas daninhas, Senhor, do nosso caráter. Pai, opera em nós nesta hora pelo teu Espírito Santo. Cobre-nos e lava-nos com teu precioso sangue. E mais uma vez, Senhor, mais uma vez, perdoa-nos. E enche-nos agora, Senhor, dessa abundante, maravilhosa graça que temos recebido de Ti, está disponíveis, e tantas vezes nós não percebemos, nós ignoramos, nós não temos percepção. Mas hoje, Senhor, eu oro para que Tu abras o entendimento espiritual e os Teus filhos aqui possam ver, desfrutar e acessar, Senhor, dia após dia, nos mínimos detalhes, nas atividades mais rotineiras do dia, essa capacitação espiritual que vem de Ti, Senhor, para sermos quem Tu queres que sejamos. Eu sinto de dar oportunidade para alguém que esteja aqui, que quer e que deseja assumir uma posição de quebrantamento diante de Deus nesta hora. E diz assim: Deus, eu careço dessa graça, e nessa tarde eu clamo a Ti que derrames de uma porção especial sobre mim, mais uma vez perdoando-me, mais uma vez restaurando-me, mais uma vez fortalecendo-me, abraçando-me, não que eu mereça, mas por causa desse amor infinito expresso por Ti, através de Cristo Jesus. Enquanto a igreja está de olhos fechados, orando, se você recebeu de Deus a compreensão de que você precisa acessar essa graça, receber essa graça, pedir perdão, ser restaurado, faça um sinal assim, porque eu vou orar por você. Faça um sinal: eu preciso, eu quero, eu preciso. Pai, há algumas mãos levantadas, e eu oro, Senhor, para que Tu assista nesta hora. Derrama do céu uma porção generosa da Tua graça, capacitando Tuas filhas, Teus filhos, no nome de Jesus, a saírem daqui fortalecidos, encorajados, sarados na alma, com a convicção, Senhor, que a dispensa celestial está acessível para eles. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo e eu derramo, Senhor, no nome e na autoridade de Jesus, aquilo que elas pedem a Ti nessa hora, se é perdão, em nome de Jesus, liga aí no céu que nós estamos ligando aqui na terra, no nome de Jesus, para a Tua glória, louvor do Teu nome e edificação do Teu corpo. Amém, amém. Pastor Márcio. Aleluia. Amados, eu já vi muita pregação sobre graça, mas a pessoa usar como exemplo a linha no fundo de uma agulha,
dependendo da graça, é porque a pessoa caminha com Deus. Isso me marcou. Porque a Bíblia diz: em tudo dai graças, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória. E eu fiquei impactado com este exemplo. Impactado. Para a pessoa chegar e falar assim: eu dependo da graça para colocar. Eu disse: meu Deus. Aí entendeu o que é a graça do dia a dia.